Baki vs Kengan foi bom, mas teve coisas bem ruins. Neste vídeo eu irei falar os principais erros em Baki Hanma vs Kengan Ashura. O primeiro erro em Baki Hanma vs Kengan Ashura é a falta de fluidez nas cenas de luta. Antes do filme lançar, eu fiz um vídeo falando sobre isso, e expliquei que esse poderia ser o maior problema do filme, pois o anime de Baki não tem cenas de lutas fluidas, diferente do anime de Kengan Ashura, que mesmo tendo aquele 3D que muitos odeiam, ele consegue ter excelentes cenas de luta. No filme, todas as lutas tiveram falta de fluidez. Eram raros momentos em que a luta era fluida, e esses poucos momentos foram para mim a melhor parte de cada luta. Além disso, as lutas ficaram repetidas em alguns momentos, como os personagens só trocando soco de forma direta, sem se esquivar e usar outras técnicas mais comuns. É legal ver as técnicas fictícias, mas usar mais elas do que as técnicas reais dá a impressão que eu tô vendo um anime que foca mais em poder. O melhor exemplo disso é a cena do Baki usando o soco mech, que eu achei bem tosco. O segundo erro foram as cenas repetidas durante as lutas. Isso aconteceu várias vezes, tanto com uma leve alteração, quanto da mesma forma e até usando cenas de outras temporadas, como a do Hanayama tirando a roupa antes de lutar. Inclusive, nessa luta do Hanayama com o Salpeng, isso aconteceu tantas vezes que se eu falar aqui o vídeo vai ficar repetitivo. Foi mal pelo trocadilho. Eu acredito que o motivo disso deve ter sido o baixo orçamento, o que não deveria acontecer, porque Baki e Kengan Ashura são animes importantes para a Netflix devido à sua popularidade, mas parece que nem esse sucesso faz eles investirem mais na animação. Outra coisa que aconteceu e que eu considero um erro foi a falta de determinadas lutas. Eu sei que com a duração de 1 hora, colocar mais lutas iria deixar tudo muito rushado, mas se o filme tivesse pelo menos 1h30, daria para pôr no mínimo mais uma luta. Foi legal ver os personagens que não lutaram interagindo, mas teria sido melhor se eles tivessem lutado. Quando Olivia e Julius discutiram, eu achei que a luta deles iria acontecer, e que eles iriam destruir tudo, mas o que rolou foi uma queda de braço que nem foi concluída. Sem contar Noada e Shiba, que poderiam ter saído na mão, mas ficaram se encarando. Claro que tem um contexto, mas se ao invés deles ficarem lá se encarando, eles poderiam ter brigado por algo fútil, tipo um chocolate, ter cortado a cena e mostrar no final que a briga deles foi à toa. Mesmo que não tivesse um vencedor, já iria ser maneiro. Outros personagens que também poderiam ter lutado de forma amistosa eram o Gaulang e o Reds, ou até mesmo uma luta séria do Yujiro com o Kuru que seria interessante. É até dado a entender que ela irá acontecer em uma continuação, mas se não melhorarem a qualidade, é melhor nem fazer. O próximo e maior problema desse filme é o seu roteiro. O roteiro não atrapalha o segmento do filme, mas ele tem furos que de certa forma incomodam e que justificam a reclamação de muita gente. O primeiro deles é a derrota do Salpeng, que na minha opinião ele era o único que poderia ganhar de forma coerente. Mas entenda, para este crossover acontecer, eles tiveram que equilibrar os níveis de poder dos personagens. E ok, pra mim isso não é um problema. O problema foi a execução disso. Sabendo que nesse filme o Salpeng está mais forte, não tinha necessidade de fazer ele perder para o Hanayama. Existe um abismo técnico entre o Hanayama e o Salpeng, então não tinha sentido ele lutar dando cabeçada na mão do Hanayama. Ele deveria ter focado em variar os ataques e usar a sua velocidade, e não agir que nem um idiota que ficou batendo a cabeça na mão do Hanayama. Quebrou os dedos do Hanayama? Quebrou, mas isso de nada adiantou. Tanto que o Salpeng colocou o Hanayama de joelhos combinando técnicas, e não dando só cabeçada. Mas o pior não é nem isso, e sim aquilo que aconteceu com o Jack. Cara, tudo bem nerfar uns e bufar outros, mas poderia ter sido feito melhor. Prestem atenção, Salpeng caiu e apagou por alguns segundos e ninguém encerrou o combate. Baki desmaiou o Oma com um soco de 0,5 segundos e ninguém encerrou o combate. Ryan enforca o Jack que cai e a luta é encerrada. Aqui eles claramente nerfaram o Jack para dar a vitória para o Ryan. Quem era para ter vencido do lado de Kengan era o Salpeng. Hanayama é um tanque, mas 90% das suas derrotas vieram de personagens mais técnicos que usaram estratégia para vencê-lo. Não tinha sentido o Salpeng perder daquela forma burra, sendo que ele tinha técnicas o suficiente para derrotar o Hanayama, e principalmente ele tá bufado, mas mesmo assim deram a derrota para ele. Agora o Jack perder para o Ryan daquele jeito é um nerf absurdo. Entendo que o Raya vem de uma família de guerreiros e que ele tem técnicas para dar e vender, mas a luta inteira ele foi na pura brutalidade. Também nem tinha sentido o Raya usar a liberação, sendo que ele estava na vantagem. E mesmo depois de levar várias mordidas que arrancaram vários pedaços do seu corpo, ele usa um estrangulamento de leigo no Jack e derrota ele. O Jack literalmente tancou o mata-leão do Baki e só perdeu naquela guilhotina porque o Baki ativou a Demon Back. Onde que o Jack iria perder daquele jeito? Raya nem era para ter força de aperto ali, devido aos pedaços do bíceps que o Jack arrancou. Também dava
para o Jack alcançar o Ryan com um soco ou até um chute, porque ele é mais alto e ele tem mais envergadura. Se fosse para o Jack perder aqui, eles poderiam ter feito de uma forma melhor, como por exemplo, Piccolo chega ali para lutar, Jack fala que essa luta não é dele e que ele irá lutar com ele depois. E nesse meio tempo, o Ryan acerta um soco na nuca do Jack, fazendo ele cair desmaiado e perder a luta, mas infelizmente preferiram fazer dessa forma. Outra coisa que rolou foi os personagens usarem técnicas sem necessidade. Eu entendo que é importante ter fanservice, mas não tinha necessidade do Jack usar a forma de diamante contra o Ryan e até mesmo o Bite usar a Demoback contra o Oma. O filme poderia ter sido muito melhor, porém mesmo com todos esses erros, eu me diverti assistindo e gostei do filme. Não se esqueça de curtir esse vídeo caso tenha gostado e de comentar a sua opinião. Obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.